O senador Aécio Neves, do PSDB, concedeu uma entrevista neste final de semana ao jornal O Estado de São Paulo, né? E nessa entrevista, alguns pontos a gente vai destacar aqui para a gente falar rapidamente. Ele diz que errou ao pedir R$2 milhões ao empresário Joesley Batista. O tucano também considera que foi vítima de uma ação planejada com a participação de membros da Procuradoria-Geral da República. O senador Aécio Neves destacou que um dia antes de ter conversa gravada, o executivo Francisco de Assis e Silva da JBS participou de reunião com membros da PGR. O tucano reiterou que será candidato à reeleição no Senado e declarou que não torce, viu, Vera Magalhães, pela prisão do ex-presidente Lula. Por que essa postura aí em relação ao Lula? Isso é o que eu venho falando aqui neste programa há algum tempo, Patrick, que existe uma aliança nem tão branca, nem tão velada entre Aécio, setores do PT, setores do PMDB, que é pelo salve-se todo mundo e quem puder. Alguns tucanos não escondem que gostariam, inclusive, que o Lula pudesse concorrer, inclusive que vencesse, porque ele seria o único macho suficiente para peitar esses arbítrios da Lava Jato e fazer com que as coisas fossem mitigadas, etc. Ele se trai nessa entrevista, ele deixa muito claro isso, telegrafa toda a estratégia. Ao dizer que errou, é o que todos os políticos pegos com a boca na botija fazem. Dizem que erraram, mas que não cometeram crime. Na verdade, o sentimento geral que perpassa dessa entrevista é que o senador Aécio Neves não tem a menor ideia da gravidade de sua situação política. Não tem ideia de que ele dissolveu, ele virou pó. Sabe aquela coisa, o homem que virou suco? Ele virou suco, ele não é mais sustentável como candidato. Ele quase foi presidente da República há muito pouco tempo. E hoje ele mal tem certeza se consegue se eleger deputado federal em Minas. Para se eleger senador precisa de um acordo branco com o Fernando Pimentel, sobre o qual já escrevi também, em que o Fernando Pimentel não lance um candidato competitivo ao Senado e o PSDB não lance um candidato competitivo ao governo. O PSDB que já foi imbatível em Minas para o governo. Então é essa a situação do senador Aécio Neves. Essa entrevista me soou como uma espécie de canto do cisne, meio triste, até melancólica. E para você, André Azar? Entrevista terrível, né? A Vera tem razão, o cara parece estar fora do ar. Talvez esteja mesmo, né? Anestesiado. Brasília favorece essa incapacidade de leitura da realidade, inclusive também porque ele não deve ir a Minas Gerais há muito tempo. O Aécio Neves, né? Diz que vai disputar uma candidatura majoritária, provavelmente a reeleição ao Senado, nessas condições explicadas pela Vera. Esse negócio do Fernando Henrique falou, o Aécio falou agora, não gostaria de ver o Lula preso, a ideia de que querem vencê-lo na urna. Tem algo muito típico da política brasileira, que é uma espécie de privatização da vida pública, né? O cara apresenta a sua ideia e tenta vendê-la e encaixá-la como se não houvesse um processo judicial. Como se a condenação ou não do Lula tivesse algo a ver com a vontade de um político importante, né? É uma diminuição do papel da justiça, mas, repito, por usar uma expressão que eu aplico com frequência aqui, há método nisso, né? E volto ao tema de que tenho falado também aqui há muito tempo. Se o Lula puder disputar a eleição em 2018... será o marco definitivo do fim da Lava Jato. Se o Lula puder concorrer, se o Lula puder fazer a campanha e no dia da eleição estiver lá na urna para ser votado, não tenho a menor dúvida, é o fim da Lava Jato, ninguém mais será punido, terá acabado. Essa é a senha. O Lula é a variável fundamental para a sobrevivência do establishment. Zé Maria. Como numa tragédia grega, o Aécio é outro insepulcro, né? E que não sabe. A eleição de deputado, eu acho que ele garante, porque é possível comprar votos, né? Os prefeitos no interior, a gente sabe disso. Ninguém sabe exatamente quem é o deputado mais votado de Minas Gerais. É o Rodrigo de Castro, que não tem grande importância, mas sai pelo interior fazendo votos e comprando votos, aí é muito fácil. Agora, sobre essa história do Lula ser candidato já é uma derrota para a democracia e uma derrota para o sistema legal, né? Agora, Vera, eu ouvi várias vezes isso que você está falando aí, de que o único capaz de frear ou evitar o avanço da Lava Jato e que tem coragem para fazer isso
seria o Lula. E aquela fala do Aécio Neves para o líder do PSOL, né, o deputado do Rio de Janeiro, esqueci o nome dele, mas o Chico Alencar encontrou com ele no restaurante aqui em Brasília e disse: olha, nós temos que nos unir. Aquilo ali já era um sinal do Aécio de que os políticos, em todas as matizes, devem se unir contra a Lava Jato. Agora, sobre a operação contra ele foi armada? Foi sim, e é a função da polícia também se organizar e armar contra bandidos, né?